Good evening, everybody. Buenas noches a todos. We have the Boa noite a pleasure to have again todos. with us Kevin Battle. Kevin is I would like to call you our right hand when it comes to all immigration issues. These days, we handle through Kevin pretty much most of the immigration that we're actually working on. So it's a pleasure to have you here. Um, Kevin is a seasoned immigration attorney, works for probably one of the nicest companies there are called Miller Johnson. And I'll skip the rest of the background, Kevin, because I think everybody eventually will get to know you one way or another. Absolutely. Buenas noches a todos. Tengo el placer Então, hoje nós de temos con o prazer nosotros de receber Kevin Battle. Kevin Kevin es Battle. Ele é uno de nuestros advogado, ele abogados, é el abogado con el que o trabajamos nosso más en braço la parte direito general de no que se trata inmigración. de Pertenece imigração a una aqui compañía no estupenda Grupo compañía que Nash. se llama Ele Miller trabalha Johnson. numa Manejamos empresa buena muito parte conhecida, Miller Johnson, de e la eles situación cuidam de todos migratoria para los Estados esses Unidos. assuntos de Tenemos esta imigração nos noche Estados nuevamente el placer Unidos. Então, nós de temos o prazer hablar de receber Kevin. o Kevin Vamos a hoje. discutir Nós muchísimos vamos temas falar sobre vários relacionados con la temas parte de relacionados inmigración. à imigração. So, Kevin, I know we have a lot of topics, but I think the way we probably should start is just with no the general recount of a little bit of how the process works, and then you and I will go into a bit of a roundtable on several topics with respect to that. So I will be passing some of the slides. You'll tell me how fast, and remember to take a little break every few sentences, so give me a chance or give us a chance to translate. Absolutely. Okay. Let me for a second. Thank you again for having me again. I really appreciate it. I'm gonna sort of start out by just telling everybody, I know that you probably are hearing a lot of things on the news with respect to immigration changes and enforcement, but the good news is the EB-3 process for registered nurses has not changed at all. So if you've attended before, if you are familiar with the process, nothing about the process itself has changed. Okay. Kevin los saluda a todos Então, ustedes. Kevin está dizendo boa noite a todos também e agradecendo por estar aqui hoje. Tanta información E has oído en las ele noticias sabe que, enfim, recientemente. com todas as Lo informações, todas más as importante que notícias quisiera atuais em recalcarles relação es a esse que tema, nada imigração. con respecto O al ponto mais importante que proceso ele quer de destacar é obtener que, la residencia por mais que permanente a través tenham del havido diversas EB3 ha mudanças em cambiado relação a várias para coisas, absolutamente mas nada. para o Todo processo continúa específico do igual. visto EB3, nada mudou. O processo So continua there are exatamente o generally mesmo. three important steps to the process. The first step is the employer must obtain a prevailing wage determination from the Department of Labor. And what that document is, it's a document that says how much you must be paid for the registered nurse job in the particular location where you will be working. So it ensures that you're going to get, a fair wage, the same as the U.S. workers in the same occupation in the same metropolitan statistical area. El, el Então, Kevin o nos Kevin vai recuerda que falar, bajo el vai recordar proceso de como é o EB3, processo do visto el primer EB3. paso que Então, o los primeiro passo nesse hospitales tienen processo, na que verdade, quem faz são os hacer hospitais. es Então, o obviamente hospital ele citarse tem al que Ministerio de obter Trabajo algo chamado y prevailing obtener wage. una Então, determinación é uma de los salarios determinação que eles obtêm prevalentes que do hay en la governo región que donde ellos vai están. assegurar Ellos que esses están salários que vão ser normalmente oferecidos ubicados ¿no? são Arriba a comparáveis ou los são empleados equivalentes de Estados ao Unidos de mesmo manera salário nacional, un obtido por um salario trabalhador equivalente, un americano, salario né, que está ocupando equino, a mesma comparable a lo vaga. mismo que se Então, isso é hace algo que os con hospitais precisam compañeros de trabalhar esa antes mesmo de misma começarem a ubicación de estar en la contratar región. esses trabalhadores.
And it takes roughly about 6 to 7 months to get that prevailing wage. But what we try to do is we try to keep one of those documents active so that we can avoid any unnecessary delays, and try to save you some time. Normalmente, Então, obtener ese tipo de normalmente, para documentos obter toma esse tipo de unos documento, se de 6 leva a 8 entre meses, 6 a 8 meses. pero los Mas para hospitales evitar que tenha tratan esse de tempo de mantener estos espera, né, para que documentos os hospitais não possam principales contratar durante activos esse cuando no haya tempo, o necesidad que de Kevin e a someterlas sua a firma unos também eles procuram fazer é a sempre una ter um nueva documento ICD. ativo, então um prevailing wage ativo naquele The momento, para second evitar esses step is that atrasos. in the Schedule A EB3 process is preparation of the labor certification document. It's pre-certified for Schedule A nurses, which means that they don't have to go and advertise for the job. You get to skip that step as a nurse, and you file this document together with the I-140. So that's another step that as a registered nurse that you get to save a little bit of time. Ok. El siguiente paso en el Então, o seguinte proceso de passo, contratación o passo es que los número 2 nesse hospitales processo, é tienen que que os hospitais eles hacer precisam una certificación fazer de que uma no hay certificação de que eles trabajadores divulgaram americanos aquela vaga e não cualificados para existem cumplir trabalhadores ese americanos puesto en el qualificados hospital. para assumir aquela Una função. noticia con respecto a los Em enfermeros relação aos enfermeiros profesionales es que ellos especificamente, son uma boa parte de notícia una é que precertificación que eles ya existe fazem con parte de uma medicamentos pré-certificação donde que já ya está existe, demostrado que que no já hay está suficientes demonstrado que não existem nativos enfermeiros americanos y por lo suficientes tanto nativos lá dos esta Estados documentación Unidos. se puede rápidamente Então, se liberar consegue para la guardar um pouco de solicitud tempo del ou proceso migratorio. ter um tempo ali menor, né, para os enfermeiros, porque esse Then we get to processo é filing feito the juntamente com I-140. o And so you take I-140, that com o formulário prevailing I-140. wage determination along with that certified labor certification document, and you file that I-130 with the USCIS. And at that point, you secure, as soon as that's received, you secure your priority date, which I know that a lot of you are probably familiar with, but that's the important date that really starts the clock for us, for our wait. El siguiente paso, que es un paso Próximo súper passo, passo importante, número es 3, donde é se super hace, importante, é quando se hace la se petición faz a de petição do una formulário residencia I-140, ou para una inmigrante, para I-485. una persona Então, a través del muitos de vocês já proceso podem estar anterior familiarizados com con esses termos. el llenado de Então, esta é quando documentación o y luego, advogado, representando ali o posteriormente, hospital, una vez ele que vai dar estos entrada documentos nesse entran al formulário proceso, I-140. E é esto aí, nesse inmediatamente momento, que asegura la o fecha, enfermeiro ¿ok? vai en obter a la sua cual data la de persona hizo prioridade, né? A su priority petición date, o el que hospital é hizo o la ticket petición, daquele aprobó esa enfermeiro ali na persona fila de y esa es la imigração. É fecha uma data super desde la cual importante. Então, la, esse é um dos el momentos mais proceso se empieza a importantes ejecutar. nesse Kevin les processo. comenta que él sabe que muchos de ustedes están bastante familiarizados con esa fecha. Este es el momento en el cual se establece esa fecha, cuando se hace esta aplicación para el proceso I-140. If your priority date happens to be current at the time that you're filing the I-140 and you're in the United States, you'll file a I-485 application for adjustment of status. If you are outside of the United States, you'll consulate process when your priority date becomes current. So those are important things to know, the different processes. So if you're going to be inside the United States in a status, you'll file an adjustment of status. You're going to be outside of the United States, you're going to consulate process. La otra parte Então, importante outra que es parte si la importante persona é se que se a encuentra pessoa en los já Estados Unidos está bajo nos el Estados estatus Unidos e tem a sua I-140 y priority se date, a sua encuentra data fuera de de los prioridade já Estados está Unidos y esta atual, persona essa pessoa se vai fazer o que encuentra se chama en de los ajuste Estados de Unidos, status. se E aí, no requiere caso, o formulário vai hacer una ser aplicación que se llama la I-485. Então, é I-485 para para el esse ajuste ajuste de de status. estatus.
Se a pessoa está fora dos Estados Unidos, eles vão precisar aguardar ali que a sua data de prioridade esteja atual e vão prosseguir com o processo Skipped ahead a little consular. bit, but one of the things you'll want to be familiar with is after your, the I-140 is approved from the USCIS, they're going to send your case to the National Visa Center. The National Visa Center is going to email us. They're going to collect the fees. They're going to send us a list of documents that we need, birth certificates, police clearances, medical exams, and they'll gather all of that information for you in preparation for your interview. Una vez que el proceso está Depois aprobado que y o la seu visa formulário disponible I-140 para for ustedes, aprovado se pelo entra USCIS, que é o órgão se hace da el imigração nos Estados proceso Unidos, al o seu caso vai ser al transferido para um centro de Centro visas Nacional de Visa, para que la de persona vistos. le E pueda esse efectivamente Centro ver Nacional de su Vistos proceso, vai lo que enviar hay que uma hacer los comunicação para o pagos, hay advogado que hacer com la autorización as taxas que adicional precisam ser para pagas, os que documentos que entregue precisam ser los coletados, certificados como judiciales, certidões de los exámenes nascimento, médicos, etcétera, que se requieren todo para a poder situação com a ir al proceso polícia, consular exames de la visa. médicos, então tudo isso é solicitado durante And esse again, passo. just two separate processes for the final step. Consulate processing for nurses outside the United States. Adjustment of status is for nurses that are already inside the United States. Ok. Y finalmente con la E, visa, una vez finalmente, como a gente já explicou antes, dada la é, persona, las personas existem pueden ir duas al país, possibilidades. se dirigen O processo directamente al consular, que é proceso quando consular, o enfermeiro, né, claro, se encontra después fora una dos vez en los Estados Estados Unidos, Unidos, ainda no seu, una vez que seu el país de proceso de origem, ustedes e aí eles vão ter está uma listo, se entrevista com pide o consulado no residencia. seu próprio país. Se aprovado, eles vão receber o seu visto de imigrante para entrar nos Estados Unidos. That O is outro processo basically é quando a pessoa já está nos Estados Unidos e aí vai ser um the ajuste process de to status. obtaining the most common visa for everybody. Esto es básicamente el método más común por el cual E aqui é la gran mayoría de ustedes basicamente obtienen o su o visa método durante mais el proceso. comum, né, de como a maioria de vocês obtém Kevin, o you may visto want to para esse mention that there processo. are a few considerations for nurses that they need to know that are attached to the processing. One is obviously the famous visa screen. Let's talk a little bit about that. The issue of having a licensing, and obviously we can talk a little bit about the timetable of the process. Sure. So, nurses are going to need a visa screen at the time that they are going to interview to enter the United States if they're abroad, or they'll need that visa screen if they're already here at the time that they're going to file that 485. And a visa screen, in order to obtain one, you have to pass, NCLEX RN and that English proficiency test. You can obtain that through two separate companies. You can choose either Joseph Silney and Associates, or I was CGFNS, but now I know that they've sold, so it's someone Through else. Merit. Yeah, Through Merit. through Merit. Yeah, okay, that's what it is. I couldn't remember the new name. Yeah. Yeah. Actually, believe it or not, there is a third company who has started to get into the process too. They're a bit new, but basically the two that you mentioned are basically. Kevin les comenta que obviamente para Então, poder hacer todo Kevin el também está proceso, comentando el proceso sobre se requiere que la persona tenga algumas o considerações haya importantes, obtenido su né, para certificado os Visa enfermeiros Screen. durante esse processo. Este Então, um certificado documento técnicamente importante se é o le da a aquellas certificado Visa personas Screen. que han pasado Então, esse certificado ele é necessário para a para que imigração, entras, se ali requiere antes que da la pessoa fazer a persona entrevista, haya né, com o consulado para obter estado o seu primero y haya visto. pasado, Então, para obter esse haya aprobado certificado las Visa pruebas del Screen, NCLEX, você precisa ter sido aprovado no NCLEX los exámenes RN profesionales, e el você PRN, precisa ter y passado en em um adición a exame de eso, para proficiência poder de empezar inglês el proceso consular, aprovado, obviamente né? tienen que haber Então, recibido existem algumas demostrado que empresas que ellos são tienen mais un nivel conhecidas, mais famosas, Joseph de Silney, intermedio de inglés. antiga Estos CGFNS, que son los agora mudou o requerimientos, nome e é True son los Merit, que
Existem aí algumas outras empresas, mas elas são responsáveis por fazer esse visa screen. E esse documento é fundamental para que o enfermeiro tenha o seu visto. Just like all of you who are, nurses in your home countries, you need to obtain a license to practice in a particular state. So wherever that hospital is that you're going to be employed at, you're going to need to obtain a license for that state. And I know oftentimes that's something that, Nash Group can help you through that process, but that's one of the requirements that you'll have to do once you get here. El otro punto importante Outro es, ponto importante é que, obviamente, assim como você faz no seu próprio país, né, para você poder trabalhar, você tem que ter uma licença ali para trabalhar no seu estado. Então, a mesma coisa nos Estados Unidos. No hospital, onde esteja localizado o hospital que você for contratado, né, para trabalhar, você vai precisar ter a licença específica daquele estado, a licença de enfermagem específica daquele estado. Então, existe todo um processo, né, para que você obtenha essa licença, e cada um com seus requisitos. Então, é muito importante também trabalhar nisso durante esse tempo que você está esperando pela imigração. And probably the most important question that people always want to know is how long is all of this going to take? The answer to that is it depends. We'll talk a little bit about the visa bulletin and what that looks like, but every so often it changes due to backlogs in the system. But you should expect, it right now to take a few years from start to finish for you to arrive in the United States with your EB3 green card. There are some certainly ways to speed up the process along the way. The I-140 can be what they call premium process, which results in a 15-day review instead of a 6 to 8 month review. But the whole process does take, at least currently, it's taking a few years to complete. Ok. La pregunta que obviamente Então, todo el uma das mundo perguntas principais que as pessoas mais têm em relação a esse processo é quanto tempo dura, né, no total? E a resposta é que depende, né? Depende de alguns fatores, porque existem atrasos, né? Podem existir atrasos no processo. A gente vai já falar sobre o Visa Bulletin, né? O boletim de vistos. Mas nesse momento está levando alguns anos. E existem algumas coisas que podem ser feitas para acelerar esse processo, como o processamento premium, para ser analisado a parte do processo mais rapidamente, mas hoje, né, está levando aí alguns anos, Probably the second most important alguns question poucos and anos. most frequent question I get is about family. So you are being sponsored by a hospital to come and be a nurse. Can you bring your family members with you? The answer to that is generally yes. So if you are married and you have a spouse, that spouse is going to be entitled to a green card as well. So they will get a visa as well that will allow them to work and stay in the United States along with you. And if you have children who are unmarried and under the age of 21, you'll be able to bring those children along with you. They will also get a green card as well. So your derivative spouse and derivative children who are unmarried under 21 will also get green cards as well. They'll get those visas. La otra pregunta importante que hacen Outra con dúvida frecuencia também muito es, importante que muitas pessoas têm é sobre a família imediata. E se a sua família pode entrar no processo e pode obter o green card. E a resposta é sim, né? Dentro do processo do visto EB3, certos familiares seus podem entrar sim nesse processo. Quais seriam esses familiares?
o seu cônjuge, né? E aí você precisa ser legalmente casado. Aqui não entra união estável. Então, cônjuges, eles vão ser elegíveis para um tipo específico de visto e vão obter o seu green card. Além do cônjuge, também filhos menores de 21 anos que não sejam casados. Então, filhos menores de 21 anos que não sejam casados também podem, também são elegíveis para obter um visto e obter o green card. como beneficiarios del proceso y por lo tanto pueden obtener la misma residencia permanente, el mismo green card para los Estados Unidos. Okay, allow me for a second, I'll move to the next slide, Kevin. All right. So some of the important family considerations, I think maybe first, your spouse is going to be eligible for the ability to work in the United States. So they will be able to, if you're filing a adjustment of status and they're in the United States, they're going to be eligible for an EAD card while waiting for the green card. And when they actually, if they're counsel processing and they actually arrive in the United States, they're going to be able to work through their green card and they can work for any employer. So they're not limited to a particular area or particular employer. Okay. Algunas consideraciones Então, algumas adicionales con respecto a la considerações familia, especificamente sobre a família. la aplicación se puede hacer Essa pode se dar simultánea entrada o no se processo para os decide familiares, pode ser ao mesmo tempo, né, de forma después para simultânea com o seu obtener processo, después. como também pode ser feita Las separadamente. personas que hacen Essas este proceso pessoas fuera de los Estados Unidos, cuando llegan que os a los familiares que Estados também Unidos, vão llegan entrar no a buscar processo, né, la como residencia permanente, la cônjuge, green card, eles também no vão tienen estar ninguna elegíveis limitación ali para obter y o el green card. cónyuge tiene derecho a E trabajar eles também, no caso do cônjuge, cuánta vai tiempo ter uma a autorização de permanente esa trabalho. persona quiera, no Então, o cônjuge vai es estar elegível para que pueda aplicar vivir y para obter o trabajar en los chamado Estados Unidos. EAD, né? Si EAD, la, que si vai el cónyuge se permitir que encuentra enquanto en eles los estão Estados esperando Unidos, para la receber o aplicación, green card, el eles proceso possam permite trabalhar nos solicitar, Estados Unidos. mientras que se aprueba la visa, el permiso de trabajo se puede solicitar mientras que se está esperando a que se otorgue la visa y pueden trabajar también sin ninguna limitación. Eso. Families can file together at the same time, so you can include your family members in your initial application, or you have the option to have your family file separately and join you later. And the same thing with if you all interviewed the same time at the consulate, you don't necessarily all have to enter at the exact same time. So there's some flexibility if, for example, you had a child in school and you were going to come and your spouse and child were going to wait until the school year was done. There's some flexibility in that. Kevin le recuerda además que hay Então, con Kevin estas também explicaciones de nos Kevin recorda de la que flexibilidad, sobre si hay algún da motivo por entrada el na cual documentação da família, no necesitan processo da família, mais uma vez, que né? Pode ser están en feita ao mesmo instantes, están tempo que o terminando seu la processo e pode universidad ser feita de o forma algo por el estilo y quieren separada também. llegar Então, meses vai depender muito después, da pues pueden ser situação. primero É, llegando. da Hay mesma bastante forma, flexibilidad en durante o esto, processo, né? Às pueden ir vezes, adelante la para os familia filhos, si principalmente, el a proceso família considera que é melhor concluye en terminar o Estados ano Unidos. escolar para depois eles irem. Então, isso também é Kevin, possível. could you mention there is a small detail about that because once you kind of get your visa stamp on your passport, the clock is ticking, correct? Correct. Usually it's 6 months. They'll give you 6 months to enter. Sometimes you can get an extension, but sort of the rule of thumb is you need to enter within 6 months. Okay. Uno de los motivos por Mas um los cuales, detalhe sí, eso que mencionaron, importante é porque que algunas depois familias que deciden no você, o seu hacerlo filho, simultáneamente, ou o seu porque cônjuge recebe al ali o principio, visto, una né, vez no que entra al proceso passaporte, consular y les dan existe las um visas, tempo
até você e a sua família irem para os Estados Unidos. E são 6 meses. Então, obviamente, se pode fazer esse planejamento de quem vai primeiro, quem vai depois, mas é importante saber que existe esse tempo de 6 meses depois que o visto está ali no passaporte. And an important consideration for those of you who may have children that are close to 21, there's a concept called aging out. So the child, must be under 21 at the time that a visa becomes available to them. If you file the process and you're waiting for your priority date to come, and they turn 21, they may age out of the process and be ineligible. There is, there's it's a little bit complicated concept, the Child Status Protection Act. So there are potential options. If you're in a situation like that, you should let the attorney know that you have a child who is close to 21, or I would even go as far as say, if you have a child that's 19 or older, you should let the attorney know so that they are using the best strategy to preserve as much time as possible for your child. Ok. Es importante que ustedes sepan Outro detalhe importante é que existe uma idade específica em relação aos filhos, né? Então, precisam ser filhos menores de 21 anos, que não sejam casados. Então, existe a possibilidade de que esse filho passe da idade que ele estaria elegível. Então, existe esse conceito e é muito importante que se esteja atento para isso. Então, no momento que o visto se torna disponível, o filho ou a filha deve ter menos de 21 anos. Então, existe a possibilidade, caso o seu filho ou sua filha seja ali próximo dos 21 anos, que ele acabe passando da idade durante o processo. Então, o que é importante? Deixar o advogado saber. No momento que você está ali iniciando o processo de imigração, é muito importante, se você tem um filho até ali de 19 anos, é muito importante comunicar isso ao advogado para que ele esteja ciente da idade desse filho e possa fazer ali, usar algumas estratégias para que não aconteça isso. Okay, let me move to the next one. So can you make sure that you clarify exactly what the priority date is, Kevin? Yeah. So a priority date is your place, it's your spot in line. So because there is a visa backlog, they've created a concept where you get a place in line. And so the date in which your petition is filed with the USCIS, the date that they receive it, that is your priority date. That's your place in line. Okay. So, la Então, pregunta como esclarecendo um pouco mais sobre o que é essa data de prioridade, priority date, essa data é o seu ticket na linha, é a sua senha ali na linha, na fila da imigração. Então, como existe o atraso ali, né, nessa fila da imigração, como existe essa fila, nós temos essa data de prioridade, né? O governo americano criou essa data de prioridade que vai ser mesmo o seu ticket ali na fila. Então, essa data é quando a sua petição foi recebida pela USCIS, que é o órgão de imigração dos Estados Unidos. Então, essa é a sua data de prioridade. Esse é o seu ticket na fila. It's not the same date. Correct. The priority date is not the age out date. The priority date is simply the date at which a green card is available to the principal applicant. So
you get your spot in line and we're tracking, okay, when your date becomes current, a green card is now available to you. The age out date is going to be um, when your child turns 21, was there a visa that was available to them at that time? So there are two separate dates. If you, like I said, if you have a child who is around 19 or older, there are some strategies that we can employ to get you some extra time back to freeze their age, even though they continue to get older. But that's something that we would, have, it would be individual case by case basis that we'd want to look at. Yo le pedía a Kevin que por favor Então, les David clarificara que pediu la para fecha O de Kevin falar um prioridad pouco no es la fecha sobre esclarecer, na verdade, que essa determina data de si es prioridade não é a hijo mesma o la data hija es que mayor você vai levar em de consideração 21 para años. saber se Es um la filho fecha ou que uma filha determina passou da idade si el elegível, hijo o que a la gente hija falou, né, de menor de 21 anos. tiene la oportunidad, É, es essa la data de fecha cuando el visa prioridade está é o seu disponible, ticket na cuando la visa fila. fue aprobada. É a partir Por lo dela tanto, que es você vai súper saber importante porque hay quando o estrategias seu green card vai estar para personas que están cerca de esas disponível para fechas você. que puedan trabajar con el abogado, pero Então, estas existe cosas o son Visa dependientes de Bulletin, una que você comunidad de pode cada caso acompanhar quando a y sua data de absolutamente prioridade ela hablar se con el torna abogado para tratar atual, de de acordo minimizar com las esse boletim de circunstancias vistos, é donde un hijo o quando una hija o seu green card no está, existe um recibe green a través card de este proceso disponível, um visto participativo. disponível para você. Então, a We'll make a data quick sidebar on this issue and then para we'll focus on o other filho ou cases para a that are filha, more important. ela não vai What ser if the essa mesma child data, certo? Por isso que é and muito person importante still falar com o eventually advogado, e o solicit a child advogado vai saber over the age of estratégias melhores 21? para guiar o processo. Yes, they can. It's a different process. So um, you can file particularly when you get to be, the best thing is when you get to be a U.S. citizen filing for a child, you can file through a different process to bring that child who's over 21. It just takes longer. So they're not getting the benefit of um, your EB3 filing. You are then making an application on behalf of your child. As a So family application. a family But, application. but do they have to wait until they become a U.S. citizen, or can they make the application as a U.S. resident? You can make it as a resident, but you fall into a different preference category. So much like the employment-based process where we have EB1, EB2, EB3, and preference categories, they have the same thing for family-based preference categories. And the spouse or child, minor child of a U.S. citizen is the fastest. And then it goes down from there as to the preference category. So it takes longer time. Before I translate, what's the difference in time between, no, because you have an additional 5 years to wait to become a citizen. So what's more or less the difference in time between a resident and a citizen? Um, Yes, in general. well, I've got the visa bulletin open, so Okay. let me just Let me translate while you look it up. sure. So, yo le pedía a Então, Kevin que por David favor les explique pediu antes de que ao vamos a Kevin otros temas que son más que interesantes, explique que tener em un hijo o relação una hija mayor aos de 21 filhos ou años filhas significa que seja que maior de usted de 21 anos, forma que de tenha Estados 21 Unidos sí anos o ou sí puede mais. solicitar Se existe a esa parte de este possibilidade proceso de que ter um no es por processo para que eles el também mismo obtenham, proceso de familia, ahm, também possam ir dependiendo para os si Estados ustedes son Unidos. E residentes o existe si um residen processo, con ciudadanos americanos, mas é um processo es muy diferente. Então, diferente. não é dentro do processo do visto Cuando EB3, una persona es un residente né? Quando permanente, você tiene que haber vivido en los estiver já Estados nos Unidos Estados 5 años Unidos para como volverse residente ciudadano. permanente ou como Entonces, cidadão una persona americano, puede você aplicar pode dar para un entrada num familiar siendo processo, né, residente permanente, para pero o visto autorizadas familiar, um processo ya el familiar, ciudadano porque
quando você já estiver lá. É diferente porque demora mais tempo e também existe uma diferença caso você aplique quando é um residente americano, vai demorar mais tempo, e cidadão americano também It is vai durar um pouco roughly menos de tempo. a little bit over 9 years For a for, resident. yes, if you are a permanent resident with a unmarried son or daughter, 21 years or older, the priority date right now is October 15th, 2016. So it's So it's about 9 years back. And as a citizen, so unmarried son of, let's see, hold on. Kevin nos dice que el Então, por tiempo de exemplo, espera, si Kevin usted está llega nos a los dizendo, Estados Unidos vendo el día de no, hoy, el día no boletim 21 de usted es vistos, residente, llega a no los dia de Estados hoje. Unidos, usted aplica para un hijo mayor o un Se hijo menor de você 21 años, chega nos Estados en Unidos ese como residente momento la permanente prioridad e del tiempo de você demora para esas aplica visas para que o seu filho, que estamos en tem los 21 últimos anos ou 90 mais, días. venha para os Estados Unidos com esse visto familiar. Está Nos va a levando decir cuál es hoje, de acordo la com o demora que hay boletim en de este visto, momento para salir de uns ese 9 estado. anos. So right now, the time actually for US citizens, if you're over 21, is going to be this. It looks like it's very close to being the same. That's not usually the case. Um, if you are going to be, let's see, three, So even if the time is the same, my question is, as a strategy, is better to apply as a resident and eventually, if you become citizen, no, make a switch. yeah, I think you can always. It's just I think cost. the best thing is first whether or not you want to become a citizen or not. But then you look at whether or not that's going to be a pathway. You could always apply Resident. as a permanent resident, and then if you become a citizen, you can, if it's faster, you can then notify them that you've become a citizen and change your preference category. Your preference category, okay. La demora en este momento para los ciudadanos Então, no es nesse momento muchísimo mejor, especificamente, así que obviamente la mejor a estrategia diferença de sería tempo, caso tratar de você ponerla en faça los Estados Unidos. Si usted essa es en los Estados aplicação, Unidos, seja sendo usted residente ou sendo puede cidadão, cambiarla é, a diferença inmediatamente, está muito pouca, ser mas residente a pode ter poder ser momentos, né, ciudadano. que existe essa diferença bem maior. Ok, estos son Mas o las que você pode cosas fazer que é pueden aplicar discutir como un poquito más residente adelante. permanente e So, depois de algum tempo, caso você se briefly, torne the next cidadão, thing, você because I want to talk comunicaria about, para three-one mudar ali visas a and each categoria one e bis, which I talvez think ter are um hot topics processo on mais acelerado para o financial seu filho ou retrogression. filha Just de 21 briefly, anos ou mais. could you tell us what, actually, I want to use a nice word. What is retrogression? People keep hearing about retrogression, and so what is retrogression? The basic concept is that there are a limited amount of visas each year, each fiscal year, that are allocated, and they're allocated generally by country and by preference class. And when the supply exceeds the demand, when they believe that the supply is going to exceed the demand, they take they take the visa bulletin priority date and they will move it backwards. So if you think about it sort of linear and time is linear, okay, I've got my place in line. Now I'm just waiting. Sometimes the priority dates can go backwards, and that happens when the demand for the visas is believed to exceed the number. Okay, so the common question we get is, let's say your priority, currently the priority date, let's say is April of 23, and suddenly could next month suddenly go back to December of 22 or whatever, can it go back? Yes.
We can And go so backwards. go backwards. And the next question is, what hap if they knew that they had visas for February 23 on, what happened to those visas? Did they disappear? What made the retrogression occur? So it's a bit of a Mystery. it's an estimate. So they set the visa bulletin based on an estimate of the amount of people that they believe are going to apply for those visas. And so if they get an influx of people more than they estimated, then they then retrogress and bring the number back. So Mhm. it's a bit of an inexact science, Mhm. and that it depends on how many people actually apply in that particular month, and then they use that number to determine whether or not to move it forward or move it backwards. Because the number of visas each year, right, that's set in stone Mhm. by the law. Mhm. And so they're projecting the demand over 12 months. And so if they get more in a particular month, Mhm. then they either don't move their priority dates forward or they may retrogress. If they don't get as much as they thought they would, then they will move your priority date numbers along. So it's just a bit of the government estimating and then seeing how many applications they actually get. Okay. And this is done by NBC, correct? Department of State is The, the the one who make the estimate. agency that Make the estimate. estimates. So let me translate that, and then I'm going to ask you a little question on if there is any strategy that if they become current to rush for some of those visas, so you don't get exposed to a retrogression. But let me translate first. Yo le preguntaba Então, Kevin a falou um pouco sobre o que é esse esse atraso atraso que recibimos muchos que existe profesionales e por que que a gente fala tanto sobre decía isso e por que que isso é tão si no la fecha de prioridad, comum, si el boletín de principalmente no marzo processo do dice visto que esa EB3. fecha Então, basicamente, entonces esse ella atraso, siempre garantiza para esas essa fechas demora que existe é es porque existe posible uma certa que quantidade de un mes vistos, después las que fechas é desechen estabelecido, pela lei porque americana, yo que é estaba al disponibilizado día, ali todo ano. digo, en febrero E existe uma era quantidade tal específica fecha, para cada país, está corriente, en e teoría hay visas, quando a pero cuando demanda se ela acaba acerca el día de superando esa essa fecha quantidade de después, vistos que dice eles que têm, las fechas gera no son esse octubre, atraso. sino a diciembre del E, 22 isso y que ocorre a cada ano fiscal la americano. respuesta E o Departamento do del Governo Departamento americano, de Estado, ¿qué no es lo que início ali do hace? ano El fiscal, eles estimativo de fazem uma cuántas se quedan estimativa en el banco y hay de disponibles, quantas pessoas vão entonces hacen un aplicar para aquele estimativo visto mes a durante mes aquele ano. de E aí, cuántas por isso, visas é se nisso que eles reciben. vão ali Y fazendo, se cuando tengan las baseando aplicaciones para durante el criar mes o para Visa esas Bulletin, visas, né? O boletim de el, vistos. el E a Departamento de cada Estado mês, eles vão ofrece un informe, me analisando llegaron más realmente quantas aplicaciones que pessoas las demás aplicaram. visas que tengo, Então, é me por isso toca que existe a poner possibilidade cuentas para de, em um atrás mês, el número de haver aplicantes um que yo tengo atraso. que Então, recibí. essa Por linha, eso a cambia, priority date, ela se echa para voltar, atrás de esa ela está em um operación. Por certo eso momento se ali, echó para talvez, atrás vamos dizer, abril de la dois mil e vinte e fecha três, e ela de cuando voltar las visas han alguns vencido. meses, Y a partir ou de cuando vários otras meses, e visas, também existe a possibilidade dela yo lo que ir le pedí para a Kevin frente, es que porque nos é uma explicara si estimativa, é tudo ella sabe si baseado, la é uma fecha ciência inexata. O queda governo aprobada americano faz essa estimativa e a cada mês eles vão reciben a ver las personas a las se cuales então eles rechazan sus receberam uma visas o no quantidade de tienen su carta aplicações muito de maior do que eles retorno al país. esperavam, ou eles vão congelar ali a So our priority date, strategy to ou make eles sure vão that até fazer isso we get andar para clear trás. that next Ou month we se don't eles get não exposed receberam to to a tantas retrogression. aplicações assim, eles vão fazer aquela data andar um pouquinho Sort para of. That frente. it depends. If you are filing an adjustment of status, so if you're in the United States, you absolutely want to file. If that window opens up for that month, you absolutely want to try to file during that month. Okay. Um, and the reason is even if there's retrogression, you'll have your I-485 in, and that will give you the ability to file for an employment authorization document and a travel document if you would like. Mhm. And so even if you're not going to get your green card because there's retrogression, that gives you the ability to file for that work authorization, file for travel, be in the United States legally. And so
You absolutely want to be in that window if you are adjusting status. If you're counselor processing, you don't really control it because you're waiting for the embassy to, you know, Give you the to call you appointment. for your interview. So there's not much that you can do unless like if you're able to pay, your NVC fees and get your application in. Certainly you can do it during that window, but you're sort of at the mercy of the Yeah. embassy for them scheduling you for an interview. Mhm. So it's less important if you're consulate processing. Correct. During the consular processes, even if you pay expedite, it's rare that during that month the consulate will actually take you in during that Yeah, same month. very rare. Maybe if it was a consulate that doesn't get a lot of immigrant visas, and so there's not Mhm. a if there's not a wait at that particular consulate, maybe. But I would say it's really rare for you to get an interview within a month. Yeah, I don't think those consulates exist. Very, very, very rare. Ok, so la respuesta es la siguiente. Então, David Tu perguntou fecha se vuelve ao Kevin corriente el día de hoy. se Si a la sua persona data de obviamente prioridade se está encuentra en los atual Estados Unidos y no quiere dia de aplicar hoje. inmediatamente Qual porque seria o durante conselho que ele ese daria, mes né? Já que há estaría essa possibilidade físicamente en los dessa Estados data Unidos, tiene mudar, que né, ir no por el outro proceso mês, consular. ir para trás ou ir mais para frente. La persona puede Então, pedir, Kevin si disse no le que dan se la você visa está durante nos ese Estados mes, Unidos durante ese e mes você vai octubre, aplicar, na verdade, por inmediatamente um después de ajuste de conocer el trabajo, status, inclusive, então, sim, ele inclusive considera cerca, muito puede importante entrevistar que você del país faça a de aplicação o origen. mais rápido possível durante aquele mês, La porque mesmo cuestión que você es não cuando consiga ali o seu green card, né, de fuera forma es que imediata, cuando se vuelve você activo, vai conseguir dar es entrada más que na todo llegas autorização a de la opción trabalho, na autorização del de consulado para propio viajar donde te também. encuentres. Então é importante Y se você está buscando digamos, esse si es ajuste de así, status. durante ese Se mes el você está consulado no te da aguardando, una cita, una entrevista para que vayas enfim, para o seu hacer processo, tus né, papeles da forma mais serios cuando comum, llegan que al é ir para um consulado, consulado, você terminar de está hacer los no seu exámenes, país de hacer el origem ainda, técnico. Normalmente el então proceso você tem que consular aquí esperar demora unos por meses y uma medio. entrevista no consulado. Así E que essa entrevista, o si mais comum é que ela si hay demore rápida progresión en la mais do fecha que de um un mes mês, para né, para otro, que você seja básicamente la chamado visita pelo consulado quedaría para ter essa esperando entrevista. la nueva Então, participación. muito, muito But don't raro worry, your mesmo papers are already que o filed. You know, consulado it's just chame that para você fazer a the entrevista figure as dentro do those período de are um valid, mês, they will né? remain Geralmente there demora mais just do que waiting for the isso. new Então, date, porque right? existe essa So demora you aí do mean if they're consulado, already You send the within? paperwork você right away. It está became prior. esperando por Within the isso. next two Então, não tem weeks, you muito o que send the fazer. paperwork, so MBC is ready for consular processing. But At you that don't point, have to you're reapply. you're waiting for your interview, and if there's a retrogression that occurs, Mhm. they'll stop processing your application until it becomes forward, but you don't have to reapply or anything. You'll already be documentarily qualified and your spot in line is safe. You're just waiting then for the number to come back The new current. bulletin board who will give you clearance. Yeah. Sí, sí, obviamente se mete la aplicación durante ese mes, si aún está ya, no Então, tienes que volver a também, aplicar, pero obviamente la se tiene você já en submeteu toda a espera sua hasta que nuevamente documentação ali para su esse processo com o proceso legal se consulado, ponga al día. né? E você só estava Ok, faltando a entrevista ali com a embaixada, so é, this meio que vai is ficar congelado ali o seu almost 12 lugar na years fila. of Você só vai esperar a sua priority date voltar a visa ficar atual, monitoring. caso exista esse But atraso, né? I would like to Essa say something. You want to retrogressão say something a little bit about na them? data. Então, você So só when I look espera at ela voltar a this, ficar what atual e I would aí, say that mas you você já should está aí take com o away seu from lugar, a this sua is documentação já foi dada entrada. understanding that Então, seria só isso. the wait times go up and down. So there, if you look at it for the most of the last 12 years or so, there's been little to no wait for EB3s. And then there are peaks of time where it takes several years. We happen to be in a time where we're in a peak, but you can see that it's on the downswing. So that's what I think is important, that it goes up and down. There are times where there's no wait, there's time where there's a wait. Right now, we're trending downward, but there is about 2.5 year wait. Ok. Lo que ustedes están viendo en pantalla Então, o que vocês estão vendo es un agora resumen, na digamos, de tela historial
um registro aí de uns 12 anos do boletim de vistos. Então, para o visto EB3. Então, você pode ver que depende muito, a depender do momento da linha do tempo, né? Então, às vezes, demora muito tempo, às vezes demora menos tempo. Existem esses picos onde demora bastante, existem momentos em que quase não demora. Então, flutua muito. A gente está passando por um momento de pico, mas já está decrescendo bastante, né? Então, a data tem andado aí para frente, né, nesse momento, mas é algo que realmente flutua, então depende muito do momento específico em que estamos. que la situación obviamente se normalice un poco más, pero ese es más o menos donde nos encontramos en este momento. Então, Y nesse momento, aproximadamente unos 2 años de espera aproximadamente para uns el banco de visas entre 2 anos e que 2 anos e meio no visto EB3. te dé en principio una visa. Okay, so the some key topics about this that I wanted to make sure that we cover, Kevin. Let's talk first about our friends from Mexico and Canada. Okay, let's talk about TN visas. Let's talk a little bit about maybe give us a tiny bit of an explanation. What's a work visa and what's the difference between that and the EB3? Just a very brief explanation because obviously many hospitals are willing to do the work visa plus the EB3, almost all hospitals, but and then we'll focus for a second on the TM visas. We'll talk a little about people who are on asylum status and TPS, and we'll talk a little bit about the H-1B. I think the other ones we don't have to spend too much time on them. Sure. So the difference between a a work visa and the EB3 is a work visa is going to be temporary. So that's going to be something that's set for a number of years, depending on the particular visa, and it's going to be a temporary option. The EB3 is going to be a green card, and that's going to be a permanent option. So what green card holders are called permanent residents because that means that it's not for a set amount of years. If you get your green card, you can have your green card forever. Correct. You can live the rest of your life in the United States as a resident. La diferencia importante Então, entre primeiro, visas que vamos falar aqui hacen mucho sobre trabajo, alguns obviamente, la outros tipos de residencia vistos. permanente, O Kevin está explicando a todo el proceso de diferença trabajo entre tiene una esses explicación. tipos Son por un específicos tiempo de vistos limitado, aqui, são vistos de renuevan trabalho, solo e qual a algunos diferença meses. deles para o visto EB3, Algunas por cosas exemplo. no se pueden Esses renovar. vistos de trabalho, que aí tem, né, o visto Pero a TN, diferencia de la visa, H1B, enfim, outros tipos de visto, eles la são visa vistos de temporante temporários, simplemente né? mantiene un Então, por estatus alguns anos, residente você y vai puedes poder venir a vivir viver en ali el nos Estados United Unidos por el para resto de tu vida. trabalhar. En los E o Estados visto Unidos, EB3, não. obviamente, O visto EB3 é para la ruta para residência volverte a un ciudadano permanente. americano. Então, você recebe ali realmente o Vamos a seu hablar green un card e minuto pode viver o resto da sua de vida sobre la nos visa Estados Unidos. TN, que aplica Então, vamos para falar aqui México y para sobre, Canadá. especificamente Vamos a nesse hablar después, momento, o vamos a hablar de visto otras visas TN, para que los ele demás países. se aplica Okay, somente so para let's talk a little bit mexicanos about e TN visas. canadenses. Why we love Mexican nurses and we love Canadian nurses? What's so appealing about a TN visa? I think the biggest thing that's appealing is the speed. You can get a TN visa extremely quick. So while we're talking about, a couple of years for the EB3 process, so you're waiting to come to the United States for, 2.5, 3 years. With the TN, if you're Canadian, you could be talking about a matter of a week. If you're from Mexico, you could be talking about a matter of 6 weeks, 8 weeks, right? So very, very, very quickly obtainable with very low cost to an employer. Ok, so lo importante con estas Então,
O que que tem de específico, né, em relação ao visto TN? É importante lembrar que ele só se aplica a canadenses e a mexicanos. Então, qual é que é o ponto forte desse visto? É o quão rápido ele é obtido. Então, enquanto a gente fala no visto EB3 de 2 anos e meio a 3 anos, né, nessa faixa para obter, o visto TN para canadenses você pode obter em algumas semanas. Então, uma semana, 2 semanas. E o visto TN para mexicanos, questão de 6 semanas a 8 semanas. Então, ele é muito rápido, e o custo também compensa ali para o empregador americano. Então, essa é a vantagem, né? Especificamente para canadenses e mexicanos, é essa rapidez no processo, para que eles já cheguem nos Estados Unidos. Obviamente, não é um visto de residência permanente, é um visto temporário, mas tem sido muito considerado pelos hospitais, porque o enfermeiro pode já chegar lá e depois aplicar também para o visto EB3, depois de já estar nos Estados Unidos. So what I was explaining that the reason hospitals will make the same EB3 application while they are working as a TN, but they are physically already living and working. Are there any limitations with TN visas? That can I go in and out of the country? Can I bring my family? Are there any limitations with TN visas? So there are limitations with TN visas, but in terms of can I go in and out of the country? Yes. The answer to that is yes. You'll have a passport visa. You can, leave the country as long as you have a valid passport visa. If you're from Mexico, um, Canadians don't actually need passport visa. So, but yes, you can leave the country. In terms, you can bring your family, same, spouse and children under 21 qualify for TD visas. The thing to consider with spouses is that they do not get work authorization themselves. So bringing a spouse on a TD, yes, they can come, live here, but they are not work eligible. Unless they find an employer who will Yeah, give them an if they offer. find some other sponsorship, so if they're eligible for a TN themselves or an H-1B or something else, find someone to sponsor them, then certainly independently they can be eligible. So a common question, for example, the nurse arrive and their spouse decides to work, just to make something simple, found very quickly a job as I don't know, in a restaurant, for example, working at a restaurant. The letter of employment from the restaurant is good enough to obtain the TN visa. Not exactly. So I guess the first thing would be there are only certain occupations that are eligible for TNs. So you'd have to, the occupation that the person that the family member would be taking would have to be an occupation that's on the list. If that's true, if the occupation was an occupation that was on the list, they could obtain a TN visa by like if they're Canadian going to like the border with a letter from the employer and then re-entering. Yeah. Or they can file an application with the USCIS and not leave the United States. So there are two ways. Okay. Occupations within a hospital. If I take an employment within a hospital as in food and nutrition, in I don't know, in security, on one of those, will those be considered occupations, or those occupations are also out of the list? Those would not be occupations that are on the list. It's generally going to be occupations that require some sort of educational degree, like registered nurse. So
maybe if they were like a dietitian in a hospital, Yeah. yes, or a nutritionist, something like that, a Mhm. medical lab What about technologist. technician titles like pharmacy tech or um, mm, a technical degree? Will all those qualify? So a pharmacist would, but not a farm tech. Uh, Mhm. so pharmacist is on the list, but not a farm tech. They're medical tech, a medical laboratory technologist would Yeah, qualify. will qualify. But that's a full blown like no degree. Okay. Hay algunas ventajas y obviamente desventajas con las visas de Existem facultación TN. vantagens, Tú obviamente, sí com puedes o traer a la visto familia TN. bajo Você consegue levar a sua reglas família, né? E eles vão ser cuando elegíveis casado para um y visto menores de chamado 21 TD. años. Lo importante es que Então, sepa que las cônjuge visas e que ellos filhos reciben menores de para 21 venir anos no podem permiten que ir, ellos mas trabajen. uma coisa importante em relação La opción de ao trabajar cônjuge, né, para ellos especificamente, é que depende eles de un não empleador obterão y que ellos uma puedan tener permissão de una visa de trabalho. trabajo con el Então, otro com o empleador. visto TD, Las eles visas não terão TN, essa hay una permissão de lista trabalho, de a não ser ocupaciones que que se puede ele tenha utilizar para alguma países ocupação diferentes que entre está ellos, listada lá profesional para o visto estadística, TN e ele pero mesmo, né, o profesiones que cônjuge, no tengan aplique também para o visto TN. un Então, título, não são todas as un, ocupações, não un são título todos os universitario en trabalhos general, no que clasifican permitiria que para ele la aplicasse para obtención esse de una visto de estos TN, mas sistemas. existe Hay uma gente que los lista puede com completar, essas pero no ocupações e pueden caso o seu legalmente cônjuge trabajar viesse a en los trabalhar nos Estados Estados Unidos. Unidos em alguma dessas funções, ele So poderia I think aplicar para ele também we o visto convey most TN. of the key points on that. Uh, what's the E não difference? existem What are limitações também para those entrar e sair dos Estados characteristics? Unidos What's the route em for? relação ao visto TN. What's the similar thing for as a TN visa? The So I would say the next most popular thing is probably H-1B for Mhm. non-Canadian, non-Mexican nurses. It's probably the most popular uh, second option right now. Mhm. Uh, and the H-1B is for occupations that require at least a bachelor's degree or its equivalent as an entry to the profession. Mhm. So with registered nurses, the thing to think about is one, whether or not the particular hospital, the position that they're hiring for requires at least a bachelor's degree or its equivalent, or whether that nurse has some sort of specialized training or certification, anything like that. Those are going to qualify individuals for H-1Bs. It's becoming more popular because historically H-1Bs have been, I would say, mostly unavailable to RNs. But we're seeing a lot more clients go that route. But Kevin, because this is a problem that people don't understand that there is a professional problem with nurses and the H-1B visa that they don't seem to quite understand what the issue is, and I think this is part of what we need to sort of clarify that H-1B is to obtain one of those visas, you must be a professional. You have to have a professional degree. Professional degree means that you have to have gone through a university degree to obtain those visas. And the problem with the nursing profession is that the associate degrees, who are not a full-blown, do get the uh, the possibilities to work as any other professional nurse, but that makes them not eligible for H-1Bs. And because the job descriptions are written for either one, and hospitals operate using both of them, it makes getting H-1Bs a real problem for most hospitals. That's absolutely correct. It's certainly more difficult
Um, I think it is something that it depends on the situation. So, um, I think the best strategies or the best thing way to think about it is like if you're a magnet hospital and you hire, primarily BSNs, then that's going to make your case stronger because that's what you generally hire those BSNs. If you if you look at the demographics of your organization and you have, you know, 20% BSNs and 80% ADNs, then that's not going to be really compelling that a bachelor's degree is required to work in your hospital. So those Um, are and, more difficult. and there are two other issues before I translate. Oh, you know what? Let me translate and then I'll Sure. cover those issues. Um, es importante. Existe otra visa de trabajo Então, existe o para outro tipo de generalmente visto profesionales que de também otros é mais países que no famoso, sean que Kevin estavam verificados comentando, é o visto establece el H1B. H1B. E El esse visa visto, obviamente, ele H1B se aplica a permite outros, né, a que não aquellos que são tienen un mexicanos, título né, e canadenses, profesional mas ele universitario é profesional específico para son, aqueles que têm um pueden en título principio solicitar una de profissional. estas visas de trabajo. Então, você teria que ter Cuestiones ali o adicionales con equivalente a las esse COVID visas visto, y lo ah, más importante es a esse que los enfermeros título profesionales en de Estados Unidos hay dos BSN, né, títulos de que clasifican como bacharel, enfermeros né, que é o profesionales intermedios. equivalente a bacharel Generalmente lá las nos Estados licenciaturas, el Unidos. equivalente a Existe um grados outro tipo universitarios, também de, pero de los título que profesionales, ele é um pouco inferior a los programas esse, de associate, que é o de, ADN, né? técnicos avanzados, digámoslo así, en Técnicos mais enfermería, avançados, clasifican y que estudam ali reciben uns 3 anos, contratan mais ou igualmente que menos. contratan a los licenciados. E essas pessoas geralmente Este elas título também são hace contratadas que en pelos principio hospitais, la né? Porque elas profesión de aplicam enfermeros pro visto profesionales como EB3. tal no clasifiquen para estas visas, en principio. ¿Por qué? Mas Porque la existe um mayoría de los problema, né? Que nem todos os hospitales hospitais en vão su patrocinar esse visto descripción, en su H1B. solicitud de E existe empleados, um problema utilizan com os un hospitais modelo, também, utilizan porque quando unos eles vão empleados de divulgar los as técnicos vagas deles, superiores geralmente y eles de não, manera para muitos indiscriminada hospitais, eles não vão lo hacen. limitar a Cuando eso vistos, sucede, a obviamente títulos los profissionais de vuelve bacharel, todavía né? no Eles também acabam elegibles para contratando que ellos puedan esses solicitar títulos licenciados de este tipo de visa. Hay técnicos mais una serie de avançados, né? complicaciones. ADN. E aí Obviamente gera algunos hospitales complicações quando eles vão que tienen requisitar algunos estados de esse licitación visto donde la gran H1B. mayoría de sus Então, empleados son existe, exclusivamente licenciados não é y tão tienen muchos técnicos fácil pueden a questão solicitar com en o visto principio algunos H1B, casos mas por algunas alguns circunstancias, hospitais pero estão se este es abrindo a essa muy possibilidade. Esse visto tem se sin entrar tornado mais obviamente en todos los comum, detalles, mas pues depende muito puedes do próprio obtener una hospital, visa né? H1B Porque ele tem para venir que a trabajar como enfermero profesional en pagar los tanto pelo Estados processo Unidos do y visto es bastante H1B sencillo. como pelo processo Kevin, I do want to add EB3. two additional things. There is also a significant number of people requesting this. The number of visas is also limited, and there is a lot of professionals, not just nurses, applying for them. Let's talk a little bit about the lottery and bypassing the lottery about these visas too. Sure. So H-1Bs are subject to a quota, an annual quota, just like EB-3s, except for it's much smaller. So generally there's 65,000 H-1Bs available to individuals with bachelor's degrees, and then there's an additional 20,000 that are available for individuals who have advanced degrees, master's or higher. Um, and once a year, they have a random lottery to decide who is eligible to apply for those visas. What are the odds of obtaining one of those? Oh, it changes year to year, but I'll call it 10 to 15%. One in 10, no. Yeah. Okay. Uh, Obviamente, el banco de visas H1B, Então, igual que el obviamente, banco de o banco visas de vistos EB3, hay un para número esse H1B, limitado de assim opciones como para todos os disponibles, vistos, existe uma quantidade limitada de mucho vistos. más bajo, E y essa hay quantidade, todo tipo de especificamente no caso do profesionales que H1B, para ela esto no é solo bem los menor. enfermeros
em comparação, né, com o EB3, por exemplo. Então, é uma quantidade bem menor de vistos, separado ali entre as pessoas que têm o título de BSN, de bacharel, e uma porcentagem menor para as pessoas que têm títulos mais avançados, como mestrados, né, doutorados. E existe, durante o ano, uma loteria, um sorteio para quem seria estaria disponível esse visto H1B. E a chance seria ali um a cada 10, For um a some cada hospitals. 15. So for nonprofit hospitals who have an affiliation with a university or institution of higher education, they are not subject to that annual lottery process and that quota. So if you get a nonprofit hospital that has a formal affiliation with a school, um, then they can get H-1Bs any time of the year and unlimited amount. Ok. Hay una forma de bypassar E esto y es existe uma forma algunos de hospitales, la mayoría no passar califican, isso, pular que isso, son é que alguns hospitais que eles plan de são lucro, que afiliados además tienen una com afiliación a la clínica universidades, universitaria, pueden en principio eles solicitar de podem manera solicitar ilimitada de forma estas visas. ilimitada No esse tienen que ser visto parte H1B. Então, não precisam fazer de parte dessa estas loteria visas. que Obviamente eso acontece durante o requiere ano. un número bastante grande de hospitales, de que de todas maneras. And Kevin, there is another thing. These visas are not like TNs who are relatively inexpensive. These visas are expensive, just like an EB3 visa. So They a they hospital are. who is willing to go and do both, what happened to their cost? They go up significantly. If a hospital is going to do both, they go up. The price goes up significantly. The fees alone for just applying for the visa are generally going to be, a little bit over $3,000. And then if you add in like a premium processing to the mix, it's going to be closer to like $6,000, right? So, and that's before you've paid like your lawyer or anything like that. So it can get pricey quick. Ok. Y hay otro detalle con estas visas. Le estoy Existe outro tratando de detalhe, explicar ainda esto mais com o a visto mucha gente porque hay H1B, muchas cosas en el internet. é que, para Estas clarificar, né, visas para son gratis, muitas son, coisas que son vocês bastante caras. acabam Estas vendo na visas internet. Esse tipo de visto H1B, ele não é gratuito. visas TN, Ele que tem um no custo. tienen gran E costo, em comparação, por estas exemplo, com o visas visto son bastante TN, que costosas. tem um custo Prácticamente menor, más o visto porque H1B, casi ele les dobla é el costo de bastante las caro. visas É o aplicaciones. equivalente ao Para visto poder EB3. más pagar por Então, la visa o hospital sin ele cierta que norma. estiver disposto, ele vai ter que pagar pelos dois visa más processos, para o visto proceso H1B e gas, para o visto impuestos EB3. no Então, torna o processo muito caro para os hospitais. Então, não são todos os hospitais que estão dispostos, obviamente, né, a pagar por todo esse processo e assumir com todo esse custo, né? Torna o processo muito mais caro. Então, muitos hospitais eles não têm interesse, não demonstram interesse em pagar esses dois processos, somente o do EB3 e esperar o tempo ali para que o talk a little bit enfermeiro about chegue. the two other hot topics, and I don't want to prolong this too much because otherwise, we can be here for 10 hours answering all of this. But just briefly, let's talk a little bit about because this is really hot because of the new government. What's going on with people who came to the United States on TPS and people who, in principle, have an application for asylum? Sure. So, what's going on with TPS is that the government has been canceling or not renewing TPS in most cases, and in some cases shortening the current TPS for some countries. What that really means is it's generally for most countries not available beyond a certain date. And so historically, what we've seen is that TPS has been continued to be renewed year after year for most countries because the situations continue to be bad in those countries. But what we're seeing with the current administration is that they are not renewing TPS.
they've canceled TPS for a number of countries already. We are in the next 60 days. TPS for countries like Honduras, which has had TPS for over 25 years, is no longer going to be available. So, for anybody that may be here on TPS, they are looking for other options right now to either stay in the United States or the ability to come back to the United States at some point. So, if in theory, if you are not eligible and there are no other routes eligible to renew your TPS, you legally have to leave the country. Voluntarily, you have to leave the country. Right. So you should, right? That's what you should do. Some people, I'm sure some people will stay, right? Their lives, they've been here for 25 years. Yeah. But legally, if your TPS ends and there's nothing else that you can do, if there's no legal pathway to keep you, at that point you start to accrue unlawful presence. And unlawful presence, once you get to a certain number of days, can bar you from the United States for 3 years, 5 years, 10 years, depending on the time period, or permanently. And so you want to make sure that you're at least departing before one of those bars attaches to you, because that may limit your ability to come to the United States in the future legally on an EB3, for example. Ok, so estamos hablando de aquellos que entraron a Então, los falando Estados agora Unidos sobre um bajo assunto importante que tem políticas surgido principalmente nos TPS últimos tempos, de protección são sobre as pessoas que estão nos temporal. Estados Unidos Hay que são normalmente la tradición ha com sido de status que, de asilo, de que né? la situación en Então, esos vem de países está muy países que estão em cambiado, por situações muito ejemplo, con difíceis frecuencia e estão simplemente lá com o que se chama extienden de esas visas para TPS, né? Que é continuar en este país legalmente, um documento que trabajando, permite pero que ela siempre fique bajo ese ali, tipo de reglas. sobre esse asilo. La E nueva geralmente o que as pessoas administración vinham gobierna fazendo se era ha cerrado renovando a una cada cantidad ano, de né, sucursales. esse TPS. Uno de los ejemplos que O que está está acontecendo sobre essa nova ocurriendo, por ejemplo, administração, esse novo governo americano, las é que visas eles não es un estão país mais que por 25 renovando años ha tenido essas, algunas essa personas documentação. elegibles Então, para muitos TPS têm sido estado de cancelados protección, ou não renovados, cuestión de e uno de aí esos depois que a no van a pessoa poder volver a atinge renovarse. essa data ¿Qué limite, pasa con né? esos individuos? É, eles, Si no hay otra vía se legal eles para não conseguem mantenerse en encontrar los nenhuma outra Estados Unidos, maneira, né, la legal, única né, ruta de recorrer, ou enfim, es ou de continuar nos quedarse Estados en el Unidos, país, se puede quedar a ahí. alternativa que Obviamente hay sobraria ciertos é realmente niveles de sair cuántos dos días te Estados quedas Unidos, ilegal. Si te né? quedas un tiempo menor, Porque depende caso si es eles profesional, si permaneçam, puedes volver, mesmo o por depois 5 dessa años, o por data 10 do años, o por otra TPS deles, né, permanente. do asilo já ter Entonces es terminado, importante eles que passariam a estén estar de forma revisando ilegal. eh, E caso você ultrapasse una um certo número persona de con un dias background, una estando persona que quiera ilegal, seguir existem recursos hay penalidades, né? disponibles o qué Então, recursos hay. como No você não discute poder el voltar para os hecho Estados Unidos de que un hospital te durante haga 3 anos, 5 anos, ou até 10 anos, ou até de forma permanente. Então, y haga tu aplicación para entonces, si então tu visa realmente TPS a expira antes forma de que tu visa EB3 ideal, ha a sido forma legal expedida, seria estás ilegal. sair e depois talvez voltar para os Estados Your Unidos TPS. Dejo de uma saber forma de que legal, talvez you may através de um apply for visto your EB3. EB3, but if your TPS expires before your EB3 comes through, you are illegally and you will lose that visa. Okay? You have to find, si te quedas acá, si el hospital te hace una oferta, inclusive si el hospital Então, se, por paga exemplo, y você mete los está nos Estados papeles Unidos com esse a nombre asilo, né, o tuyo TPS, y tú puedes e trabajar o un par de hospital te meses y el contrata e hospital dá se te entrada queda no seu ilegal, visto pierdes el EB3, derecho a esa visa. mas Y el o seu TPS TPS ele, né, desafortunadamente no não é es renovable. renovado e você passa a estar nos Estados Unidos de forma ilegal, Esto es os una seus situación documentos, a que documentação se toda da com o hospital, ela mucho. pode ser Esto cancelada. Ela será cancelada por você con estar de forma ilegal con un abogado, lá pues nos siempre cuáles Estados son Unidos. las potenciales alternativas que Então, é ustedes sempre tienen. importante Y falar esto sí com os es una advogados consecuencia de una eh, decisión administrativa e de ver se existem ese soluções, né, gobierno. dentro Okay? da lei So what is americana going para on que with isso seja people evitado. who has applied for asylum? First of all, Kevin,
there is a bigger misunderstanding. What was the name of the application people use? When they come to, they fill out the information to go to present themselves to the border. Something one. CBP one. Yeah, CBP one. Okay. A lot of people think that because they fill out the information on their CBP one, that automatically grant, and they presented themselves to an immigration officer and they were allowed to come in, that somehow they already have asylum, a petition of asylum in the United States. And there is a large number of people who has somehow that misconception that somehow because they legally or they fill out the information on the CPT-1 and presented themselves and somehow were given a date, that somehow they are already automatically in an asylum process. Can you clarify that for a lot of people? Yeah, so CBP one was sort of to streamline it. It was a process that was sort of initially launched in late 2020, and it was really sort of to um, allow individuals to schedule appointments at certain ports of entry in the United States, um, to enter for a number of years, to be paroled in. Some of those included individuals that were asylum seekers, but not everyone who came in with the CBP one was someone who was seeking asylum. So they're two separate things. CBP one allowed individuals to be paroled, and there was a independent basis for employment authorization with CBP one at the time. And so individuals who may have entered on CBP one may have entered on a parole process that has now been revoked. And so it's I guess, maybe a common misconception of that asylum and CBP one are the same thing. They're not the same thing. So individuals were able to get CBP one work authorization and didn't file for asylum. And some individuals entered on CBP one and then, in addition to that, filed asylum application. So they're really two separate things. And so they're two separate mechanisms for someone to have had status in the United States and work authorization in the United States. So most of those parolees have been revoked, correct? Yeah, CBP one parole has been revoked, and then Cuban, Nicaraguan, Venezuelan, Haitian parole has also been revoked. Um, and they are, even if individuals have employment authorization documents that may have validity left on them, the government has revoked those in the last 30 days. So those work authorizations have been basically Yeah. stopped. So for practical purposes, those individuals right now are illegally in the United States. Yes. So they have two choices, basically either formally leave the country, and then there will hopefully will be no additional consequences to them because they chose to leave the country, or to remain illegal in the United States and risk. Now, for those individuals, I just want to make sure that people know that hostels cannot solve that problem in any way, shape, or form. And if you remain illegal in the United States, no hospital is really going to make an application for you. That's absolutely right. The only yes, maybe trying to think of the best way to put it. Generally, staying in the United States is going to have immigration consequences down the road. If you're staying without authorization, with the only real exception being if you are married to a U.S. citizen. If you entered legally, overstayed, and are married to a U.S. citizen, that overstay is forgiven. But that's really the only time. So it has real consequences. If you stay over 180 days, that's a 3-year bar. Correct. Okay. Um,
estamos discutiendo un poquito de la situación Então, de nós las estamos personas falando um que tienen pouquinho da situação das pessoas o han solicitado el eh, asilo. Primero, estamos que têm clarificando bien ou muchas personas solicitaram asilo. que aplicaron a través de la Então, o aplicación primeiro ponto é que muitas CPP-1 pessoas, y les dieron eles un entraram periodo, el estado de parol acá por un tiempo y les com dieron o inclusive permiso de trabajo CB1, que com o eso CB1, ha sido completamente eliminado por la que é nueva um formulário administración, que específico, inclusive las personas que e as tenían pessoas se ah, confundiram bastante eh, pensando que isso todavía tiempo en sus permisos de trabajo, substituiria ou en los seria o próximos días oficialmente equivalente el gobierno dijo que los a da próximos entrada 10 no días processo no. de Y así asilo. que esas E não é a personas mesma que en coisa. este momento están Esse primeiro contemplados procedimento por el que se começou a fazer em CPP-1, 2020 están en el era somente para as típico pessoas entrarem proceso de asilo, no es correcto. através da Esas fronteira, personas poderem van a trabalhar pasar durante por um un certo período de proceso de tempo, mas elas aceptación também teriam que que dar ellos o tienen que entrada salir del no país asilo, né? o tienen E que para o muitas residir de nacionalidades, manera ilegal, ¿sí? De muitos, manera si están de muitos manera ilegal, desses pues processos eles acabaram sendo porque eso tiene consecuencias y tienen descontinuados mucho pelo atual interés governo. de Então, entrar al é proceso muito legal de importante para as tratar pessoas esas que estejam situaciones. nessa situação, Estas personas elas es diferente las personas que saiam, dos pues Estados habían Unidos, para que entrado elas por esa não forma o por otra permaneçam de forma, forma hicieron la ilegal, aplicación porque permanecer de formal de forma asilo ilegal nos Estados y Unidos solicitaron. Vamos a hablar sobre eso. So a vai person gerar who consequências officially na makes imigração. an asylum application, can we work with those individuals? Yes. So someone who formally made an asylum application, um, after that application has been pending for 180 days, they are eligible for an employment authorization document while their case continues to process. Um, Asylum cases can take several years. I mean, some cases 8 years, 9 years, depending on they could be adjudicated quickly or they can take a long time. So in the interim, while someone's waiting, there is the ability after 180 days for that individual to get interim work authorization, which would allow them to work at a hospital. Okay. Um, And and usually before I translate, the hostel will prefer to let the process if the asylum was okay. I guess the question is, uh, are most asylum application approved, and is it a good thing for the hospital to wait to see if it gets approved or not before they file for an EB3, or should the hospital try to file right away? What's the best way, in other words, for a hospital to handle an asylum case? I would say I wouldn't say that most asylum cases are approved. I would say that it's probably less. I don't know what the statistics are, but I think the to say most of them are approved, I wouldn't say that's accurate. I think good asylum cases are approved, and so the asylum cases are all going to be based on whether or not an individual has demonstrated, a well-founded fear of prosecution, Mhm. or they've experienced some sort of prosecution in their home country based on like their race, religion, political opinion, or membership in a particular group. And so, depending on it, if you've been persecuted in your home country based on, your race or your religion or political opinion in the past, and you're able to provide proof of that, you're going to have a strong asylum case. If you're doing it to, try to bridge the gap, um, and you don't have a strong case, it's likely to be denied. And I think in those cases, depending on how long the application has been filed and how long it's been pending, the hospital may decide that, okay, we're going to wait on the outcome of that. Mhm. Uh, if you have an asylum case that's been pending for a long time, my guess is the hospital is probably going to say, um, you know, probably want to talk about, okay, what's the basis of it? Did you work with someone on that case? Find out
what the likelihood of success is and then make a call on whether or not to try to do EB3. To try to, okay. So as you were answering that, and before I translate, in fiscal year 2024, there were over 100,000 affirmative asylum cases completed. That's what AI is telling me. Uh, and it says that they estimate the grant rate to be 53% of represented applicants and only 19% of unrepresented applicants. I'm not sure the difference between the two, but just to give you the most recent statistic on asylum cases. Is that a good number? Not a good number? So the represented is going to be someone who's represented by attorney, so Uh-huh. 53. So that's sort of a 50-50 shot, right? Yeah, Of 50 getting which is approved. actually much better than 19%. Yeah. And then your 19% is low likelihood of success if you're going to do it on your own. Um, and I think, I mean, that's right. Like even a seasoned asylum attorney who's been doing it for a long time is going to have a 50-50 shot, right? It's going to depend on Mhm. the facts of the particular case. So it certainly is not high probability. But if you have strong facts, a strong case, that could certainly be a route. And an asylum case results in a green card as well. So, Mhm. depending on the facts, what I would say is if you believe that you have a strong asylum case, you should talk to an asylum attorney and have a consult with them. Yeah, And they and can, make sure the asylum is really being represented because the Mhm. odds are. But if an asylum attorney comes to you and say, Kevin, I have a really good case here. This nurse is a particular case we anticipate no to have a favorable decision on this case. Will you wait for the EB3 and just let the asylum case take its course, or will you suggest the hospital still do the EB3 case? I I would suggest that the hospital still do the EB3 case. No matter I what. I hate to put my eggs all in one basket. Mhm. And so I would suggest if because I think the only thing you're risking is money, and Mhm. I think you're going to get that back investing in a high quality nurse Yeah. tenfold. And while the asylum is pending, the nurse is still working for you anyway. So Right. you're still getting your money's worth. Hmm. That will be okay. So let me translate that and then I'll extend that. There are two parts. And I apologize, we are extending this so much, but estamos hablando de las personas que hicieron Então, una nós estamos aplicación, es falando decir, la persona que sobre as entró pessoas por que algún deram método a los entrada no Estados processo Unidos, hizo de asilo, una né? As pessoas que entraram nos aplicación Estados Unidos e deram formalísima. entrada nesse processo. eh, una persona, Então, la mayoría de los casos de asilo, muchos de los casos de asilo no para son essas pessoas, necesariamente un obviamente, doctor nos que te está casos dando de licencia asilo, porque te van a dar el green é, card a través de eles este vão proceso. julgar, La né? estadística del año Se pasado você es que realmente o seu caso vai ser hubieron aprovado ou não, más o né? menos unos Existe 100.000 chance casos de de ser asilo aprovado, existe chance de resueltos en los não ser Estados Unidos y aprovado. aquellos que estaban, E, se hicieron a través de un abogado, el chance de que e David presentaran também nos favorables trouxe fue algumas 53%, estatísticas, por digamos, exemplo, es durante como o ano de 50-50. 2024, Las personas que é, decidieron hacer el proceso sin utilizar un abogado, 53% das pessoas que su fizeram o puntaje processo está por debajo sem, del 20%, com a 1,5. assistência de um advogado, elas Significa conseguiram a que aprovação. si Então, alguna quase ali uma persona chance está de aquí en esta meio a charla meio, que né, está de en un você proceso y que no conseguir tiene a aprovação ou não representación conseguir a aprovação no seu legal, caso. nuestro E apenas compromiso 19% das es pessoas que sus não estavam chances de que el representadas ali proceso le por um sea advogado favorable cuando usted está conseguiram a representado por un aprovação, né? abogado con experiencia Então, de asilo Kevin es disse que, na bastante verdade, não importante. depende muito do La profissional. siguiente pregunta, Obviamente, las ter assistido por personas um profissional que vai garantir tienen melhores un chances, proceso de mas asilo depende se pendiente, você tem um si bom el caso, hospital hace né? Se simultáneamente você la tem aplicación por provas el de Green que no Card, seu país de recursos origem que você está tengan sofrendo las rutas de perseguição aplicar por el razão asilo, de pregunta raça, por su caso de religião, asilo o les abre su Green política, Card a través del ou proceso algo de assim. asilo. Então, se você Y consegue nuestra provar recomendación, tudo isso, obviamente, a nuestros hospitales es que la você tem maiores aplicación chances de para aprovação do seu caso. el E EB3 se aí o haga David para perguntou tener ese também para o hospital Kevin abierto. se Y ele ustedes aconselharia que o están de hospital una ele pequeña desse inversión entrada ali durante preparados esses processos de asilo, eles para la podem durar persona y muitos para anos, às que vezes están 8, 9 iniciando, anos, enfim.
eles duram muito tempo. Então, se valeria a pena para o hospital investir ali e dar entrada no processo do visto EB3. E o Kevin disse que sim, ele aconselharia, porque ele já estaria recebendo esse investimento de volta, né? Pelo enfermeiro já estar trabalhando naquele hospital, né? Enfermeiro de qualidade já está trabalhando naquele hospital. I think that's another myth. People think that you can apply for asylum anytime you want, even if you were here illegal 5 years or 3 years. Is there such a thing? There is not. So, the rule is that you need to apply for asylum within 1 year of your most recent entry to the United States. Um, there are two exceptions to the rule. But they are the general rule is 1 year within your most recent entry to the United States, unless there's some sort of change in circumstances in your home country that may make you eligible or would have justified that lack of filing within the 1 year. Or some sort of extraordinary circumstances that that would excuse your failure to have filed within the 1 year. For example, maybe you were, hospitalized and you missed the 1 year because you were in the hospital for 3 months and you get out and you immediately file. Well, that may be a reason to excuse the 1 year, but generally it's within 1 year. Okay. Aquellos que tienen esa idea de que uno puede aplicar a un asilo en cualquier Então, momento, no aqueles importa si uno que está têm a afuera ideia o de que no, podem eso no ocurre. aplicar para asilo Con em algunas qualquer tempo, excepciones né, depois que son chegaram típicas nos Estados República, Unidos, se pueden, isso pero não é la verdade. mayoría de gente tiene 1 año desde el Você, momento na de maioria entrar dos a los casos, Estados você Unidos tem para um hacer ano, una desde a sua última aplicación entrada nos Estados formal Unidos, você tem um para ano para dar uma entrada TPS. formal no Will a pedido de person asilo. getting out of a TPS Obviamente, a não can ser que exista um make caso an excepcional, application né, for an que fez asylum? você perder aquele prazo So de um that ano, random, então, casos I muito mean, you have to específicos, justify there is a reason to ask for an asylum, but was TPS mas a good você precisa fazer reason dentro for desse you período to de um ano. be also asking for an asylum because you were in a temporary protection portion? I think it depends on who you ask. I don't think it's that strong. I wouldn't discourage people from doing it, but certainly it's possible. But I think you have to couple that with some sort of change in the circumstance. Certainly, you had TPS and now it's no longer available, but I think you would have to articulate a reason as to some sort of change in the circumstance in your home country to make a strong case. Correct. Because even though you were on TPS, you always had the ability to have filed asylum, even though you were on TPS. So, from the government's perspective, you could have done this within 1 year. Why should we excuse it? Excuse it for that. And for a person who was also on a parole, in the CPT-1 parole, been here more than a year, not an excuse. Yeah, I would say the same thing. If there's some reason to, articulate some sort of change in circumstances to justify it, you could try it, but I think that the likely answer from the government in most cases is going to be you knew that this was temporary. If you really felt that there was some sort of fear, you would have done it within 1 year, and you did not do that, and so we're not going to allow you to Make proceed. that application. Le estoy preguntando a Kevin en particular que si las personas que estaban en TPS, sobre todo si han pasado más de un año de estar acá, que si eso se puede utilizar como una de las David também razones por las perguntou cuales uno para pudo solicitar o asilo. Kevin Y el comentario se general as es, pessoas no es una muy que buena justificación, en principio estão es nos una Estados mala Unidos, justificación y que es no muy talvez tiveram probable o que TPS el gobierno te acepte en revogado ou Colombia si alguma te coisa cae assim, se eles podem então aplicar asilo, para aún o habiendo estado asilo. bajo la protección temporal. E Entonces, Kevin acha que, no, na no aplica. verdade,
Não, não seria um caso forte, porque você precisaria provar para o governo americano que a situação no seu país mudou de alguma forma, que justificaria eles aprovarem o asilo para você. Venezuela, Nicaragua, Nicaragua, um, Nepal, Honduras, Honduras, Haiti, Haiti, and Cuba. Cuba. Mhm. I think those were the five, right? Uh, And yeah, I think there are, let me see. I think there might be a few more countries that have TPS, but Ukraine, I believe, have yeah, applied. Ukraine has humanitarian parole. It's similar. Yeah. They also have TPS. I think there is a TPS for Lebanon, El Salvador, Ethiopia, Mhm. Cameroon, Afghanistan, Sudan, South Sudan, Syria. Okay. So that's the humanitarian. Kevin, just to wrap up, last final commentary. The government we happen to have a nurse from Iran Mhm. who happened to receive a official um, employment, no, from well, it has an offer of employment by a hospital, and I'm not 100% sure if I think their I-140 has already been applied. Yep, it's been However, approved. it's been approved, correct? I think you are handling that case. Yep. Yes. Thank you. So what about that nurse? Is that person going to be able to make it through? I I think mean, let's explain that to people that Iran, among, I don't recall, there are 6 or 7 countries that have been completely banned from entering the United States. yeah. So there currently are 12 with Well, a total ban, and I think 7 with a partial ban. So the current administration has implemented a travel ban for 12 countries. I wrote them down so that I could say them just in case people wanted to know. But you can look it up too. Yemen, Sudan, Somalia, Libya, Iran, Haiti, um, Afghanistan, Chad, Burma, Republic of the Congo. I can't read my handwriting. Eritrea and Equatorial Guinea. I think those yeah. Mhm. are. So those are going to be the countries that are subject to the total travel ban. Uh, and so what that practically means for an individual like our individual from Iran is right now, because citizens of Iran are banned from getting visas, is that individual is not going to be eligible to get the visa, so complete the final step until that travel ban is lifted. So Even uh, if that person, let's say, were to travel to another country, I don't know, Saudi Arabia or somewhere in Europe, and go through one of those embassies, yeah, that person will not be eligible to get an embassy appointment. correct, because it's going to be he's a citizen of that country, so it bans citizens of those particular countries Mhm. from obtaining visas. So um, the I guess what I would say is, I think your initial question is that person going to be able to, to come? I think the answer to that is yes. I just think it's going to take time and probably longer than everybody else. Mhm. Um, They will uh, have to wait for a change of administration, most likely for the ban to be yeah, yeah, lifted. But the priority date may become current. So that means once that is lifted, they probably can go almost right away yep. in that So process. it's either going to be one of two things, either a change of administration, which we saw before. This is not the first time we had a travel ban from this administration. Mhm. So a change of the administration, or um,
they've said that the reason why these countries are banned is for security reasons. So a change in whatever the security reason is for that particular country. So, if the countries meet whatever the United States security demands are, then maybe it gets lifted with this administration. But I think the more likely thing is that you'll see if there's a new administration, the travel ban would be lifted with that new administration. Ok. Am, brevemente para traducirlos, en este momento la administración puso un, un ban, am, una restricción Então, hay básicamente tres Kevin países estava en el mundo falando y hay otros 7 con sobre una uma restricción outra parcial. notícia que Los muitos cuales já no les estão permiten sabendo, que venir são a los Estados algumas, Unidos. Am, ah, Kevin leyó la lista, algumas puso proibições todos los nombres, pero de dirán en particular cidadãos qué de es el alguns caso que estamos países de hablando. viajarem para Es os uno de Estados ellos Unidos. Então, este enfermero que está en el existem proceso y tienen principios 12 reactivos países que estão com el uma cual los proibição que no pueda total eventualmente e llegar 7 países que por estão com motivos uma no puede entrar en proibição proceso consular y por parcial. lo tanto no va a poder Então, obtener una visa é, en el atualmente, nós futuro temos o caso de um cercano. enfermeiro que é do Esto ya Irã, había pasado, esto ya ha que pasado muchas está veces. passando Lo por más essa probable es que la situação, próxima já tem administración a oferta de emprego do levante hospital e já, enfim, já el tem o seu problema. formulário I-140 até já foi aprovado para o visto EB3, Ese enfermero va a llegar a los mas Estados Unidos si durante es que sí. essa La situação, cuestión es cuestión de esse tiempo, momento, cuando essa pessoa llegue, si va a está llegar en los proibida, próximos 2 né, años o de va a entrar nos demorarse Estados 4 Unidos, años né, de viajar para os en Estados llegar. Unidos. Então, nesse But I'm caso, gonna o que leave que it here for significa today. I took isso almost 2 hours of para your esse time. I'm enfermeiro? just gonna say É, briefly, é que provavelmente o grounded processo dele question vai there. demorar um pouco A couple mais, of né? Então, questions to enquanto just existir 1 minute. essa proibição, I'm o gonna processo dele vai ficar ali TN parado. visas apply to técnicos generales de México too. There are no restriction on TN visas for those who have a técnico general. They are not like they are not officially a BSN. They are the ADN of Mexico. Can they apply for a TN visa? Or do they? I know the list is similar to H-1B. Do they get disqualified from TN visas? So they are likely not, is the degree the same? It's only 2 years? Yes, it's about think of that as being an ADN instead of a BSN. Is the equivalence of they will actually when they do their paperwork uh, they will become a registered RM, but their degree is equivalent to an ADN, an associate degree. So they're going to need to have sort of that, they're going to need a bachelor's degree. So every TN um, occupation lists what the requirements are. So uh, bachelor's degree and state or provincial license is required. Say that again. I'm sorry, I missed that piece. So if you look at the TN list, it tells you sort of for every occupation what the degree is required. But Mhm. for an RN, it's going to be a bachelor's degree and then a state or province license. Yeah, so it has to be so TN only apply for licensed nurse for BSNs, not for ADNs. Yes. Okay. Um, I guess I'm just gonna skip everything else. There's lots and lots of other questions, but I think we cover most everything. Kevin, Então, nós thank you, tivemos uma thank última you pergunta very sobre o visto much. TN. Ele vai só se I know aplicar we can para do million aqueles of que these têm sessions and they will o always take up título BSN, my ou de general bacharel equivalente a recommendation to bacharel people nos Estados is Unidos, you're in good hands e once you para process. No, mexicanos e we canadenses. cannot give you green light. We always consult with Kevin if there is any reason that we will not give you green light. But once we give you green light, you are in great hands with Kevin to try to get all your issues resolved. Again, thank you, thank you, thank you very much. Absolutely. One minor thing I wanted to say to people is the government is not
going after nurses who have green cards and send them back to their countries. People think that because they're that somehow the administration is going after anybody who's not a citizen and sending them, no, deporting everything back to their country. Could you just make a final mention on that so people don't? Oh, I think that's absolutely right. So legal immigration is still thriving in what I still consider to be the backbone of the United States. If people were being deported legally, I'd be out of a job for having legal immigration. I do a ton of H-1Bs, TNs, O's, L's, EB3s, EB2s. I'm still doing those. It hasn't stopped. It's probably increased with people looking for other options. So Mhm. that stuff is still alive and well. And um, if you are here on a green card, you don't have anything to worry about being deported unless you commit some sort of violent, heinous crime. Then you have something to worry about. But Correct. other than that, Le estoy agradeciendo a Kevin el habernos Então, David acompañado esta está noche. agradecendo ao Le pedí Kevin que por por ter nos último acompanhado ustedes essa nos noite. elimine Por a último, todos ele ustedes pediu la duda que de que ele tire a el dúvida de gobierno todos está vocês deportando de que o personas que governo tienen está su residencia reportando, permanente en deportando Ecuador. Al contrario, todos que son estão las personas que lá están legal. e El que, gobierno no está haciendo nada al mas respecto. o El mais importante é que as proceso pessoas es que democrático estão de de forma que legal, nosotros principalmente os tenemos enfermeiros todo que que estão pedir que lá com o seu green card, com tudo rápidamente certinho, o y governo ojalá não podamos está indo atrás de deportar essas realmente pessoas, até porque eles não têm motivo para isso. primero. I'm displaying our information, but anyone who wants to have a consultation with Kevin, please don't hesitate to reach out to us. We will make arrangements for you to have. Kevin usually give really excellent consultations. The price is not very high, so it's actually really good. But anybody who needs legal consultation, trust me, you are talking with one of the best immigration lawyers there is in the country. So please don't hesitate to reach out. So we'll make sure. I should have put on the slide your information there too, but I'll make sure that everybody gets it. Okay. absolutely. Muchas gracias a todos por habernos Muito acompañado. obrigada a todos por Cualquier terem nos persona que acompanhados. tenga Qualquer um de necesidad vocês de que tenha una alguma consulta necessidade de ter formal, uma consulta formal migratoria en los Estados com Unidos, o Kevin no Battle, duden en contactar a por Kevin. Es una de las favor, mejores entre em contato com ele. Se consultorías quiserem o migratorias en los contato, Estados ou que Unidos. nós façamos essa Sus ponte, costos son falem conosco. bastante Ele módicos, é um así que no, especialista nesse no assunto, duden então en se você tem acercarse. aí um Contáctenos caso en que você queira fazer Secretary uma Harry. consulta Nosotros formal, hacemos que ustedes se pongan en agende com contacto ele. con Kevin Entre em first. contato conosco que nós faremos essa Thank you, ponte. Os thank you, preços thank deles you são muito again, Kevin. acessíveis. E muito obrigado, It's a Kevin. Muito pleasure to obrigada a have todos. you as our partner. Thank you for having me. I appreciate it. Okay. Buenas noches a todos. Good night, everyone. Thank you very much. We'll see Boa you noite a in a few todos. weeks, in a couple of Nos weeks, vemos in em our algumas next seminar. semanas. Thank you, everyone. Nosso próximo webinar. Thanks, everybody. Thank you, Good night, Kevin. everyone. Thank you, Kevin. Good night, everyone.